Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nós vamos continuar nossos estudos em matemática, falando um pouco mais hoje sobre geometria analítica. Bom, essa aula é uma aula introdutória, vai fazer parte de uma grande coletânea de aulas que nós vamos ter aqui presencialmente, mas essa fica como uma introdução para que nós possamos localizar e começar a entender um pouco mais sobre como nós podemos proceder com os exercícios e com o conteúdo mesmo de geometria analítica, né? Reitero a importância da geometria plana previamente ao conteúdo que será estudado agora, porque a geometria plana ela é a base da construção de todas as outras geometrias, de certa forma, inclusive na espacial. A geometria plana é vamos assim dizer, um contexto matemático em que nós conseguimos transformar figuras geométricas em equações algébricas. Então, eu tenho como determinar a área de um triângulo baseando-se em apenas determinante. Então, isso é possível por causa de acordo com o sistema que nós temos, que é o plano cartesiano, certo? Bom, o plano cartesiano, como a gente conhece já de muito tempo, eixo x, eixo y, né? Em que nós temos aí elementos principais, as diagonais dos quadrantes pares, que seria a diagonal aqui, né? Do quadrante 2 e 4, por isso que seria a diagonal dos quadrantes pares, porque pega o segundo e quarto quadrantes, e a diagonal dos quadrantes ímpares, né? Que pegaria aqui o primeiro e o terceiro quadrante, né? Esse tema é muito utilizado na matemática para gráficos, geometria analítica, né, e matemática financeira, e por aí vai. Então, é muito importante que a gente saiba trabalhar com ele. Um dos pontos mais importantes que nós temos de geometria plana, que nós vamos trabalhar hoje, é justamente saber localizar ponto médio, baricentro de um triângulo, distância entre dois pontos, área triangular e condição de alinhamento. Essa aula é introdutória, mas muitos exercícios já pedem esse conteúdo. Então, apesar de ser simples, é de extrema importância, tá? Então vamos começar com o ponto médio, né? O que seria ponto médio? Bom, se eu tenho aqui esse eixo cartesiano, né? Eu tenho, por exemplo, aqui um ponto A, que estaria, vou fazer em azul aqui, tá? Eu teria, por exemplo, aqui, que é o ponto A, eu teria aqui o ponto B. Se esse aqui é o ponto A, vai ter o equivalente dele, que é o XA, e o equivalente dele do B, que é o XB, assim como as ordenadas, né, de A e a ordenada de B. Ordenada e abscissa também são nomes que nós podemos utilizar. E aí, muitos exercícios pedem para a gente determinar o meio desse segmento de reta aí que nós temos, né? Bom, o meio vai ser justamente a gente achar o x, que equivale ao meio, e a ordenada, que equivale ao meio também. Então, isso a gente chama de ponto médio. Esse ponto médio tem uma abscissa e uma ordenada que nos permite localizá-lo no plano cartesiano. Então, esse ponto médio ele é calculado da seguinte forma, né? Eu tenho que pegar os valores de xa e xb e os valores de ya e yb. Aqui é fácil de entender, porque é o seguinte, você pode até trabalhar por semelhança de triângulo aqui, tá? Porque se essa medida aqui, deixa eu tentar fazer aqui de uma forma que não polua, né? Mas se essa medida aqui é x, então essa medida maior é 2x, porque ali é o ponto médio. Então isso significa que esse ponto aqui, ele é literalmente a média desses dois pontos. Então o ponto médio é xa mais xb dividido por 2. Então aqui está a localização dele em x. E a mesma coisa vai se repetir em y. Ya mais yb sobre 2. Pronto. Essa é a localização do ponto médio, né? Então, se por exemplo aqui fosse 2, aqui fosse 10, daria 2 com 10, 12, divide por 2, 6. Então, o ponto médio aqui no x estaria em 6. E você faria a mesma coisa para o y, tá bom? Continuando, nós temos que saber determinar também, em algumas ocasiões um pouco mais raras, né, mas ainda importante, o baricentro de um triângulo, né? Bom, para a gente determinar aí esse baricentro,
claramente o triângulo vai ser fornecido ou vão ser dadas condições para você determinar esse triângulo, né? E o que importa aqui para a gente é saber calcular. Bom, o triângulo ele tem 3 pontos, né? O ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, o ponto A vai ter o XA e o YA, que já está desenhado. Ponto B, XB, YB. E o ponto C, XC e YC. Para determinar o baricentro, que seria o centro de gravidade do triângulo, lembrando da proporção que nós dividimos esse segmento em 2:1, é mais ou menos o mesmo raciocínio do ponto médio, né? Eu vou somar as abscissas e aqui, em vez de dividir por 2, vou dividir por 3. E a mesma coisa com as ordenadas. Vou somá-las e dividi-las por 3. E assim a gente conclui a determinação do baricentro do triângulo na geometria analítica. E uns tópicos mais importantes, né, que é justamente a condição de determinar a distância entre dois pontos, que é muito utilizado. Bom, eu vou ter um ponto A e um ponto B. Se eu preciso calcular essa distância, eu basicamente fecho um triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, em que essa medida aqui, ó, vai valer, vamos pensar comigo, se aqui fosse 10 e aqui fosse 2, aqui daria 8, né? Por quê? Porque é 10 menos 2. Então, isso aqui seria xb menos xa. E essa medida aqui, em y, seria a mesma coisa, né? Se aqui fosse 10 e aqui fosse 8, seria 10 menos 8. Desculpa, se aqui fosse 10 e aqui fosse 2, né? Seria, então, 10 menos 2, aqui seria 8. Ou seja, yb menos ya. E aí veja que eu tenho uma condição aqui, né, em que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que ficaria que essa distância ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Então, nós iríamos chegar que a distância entre dois pontos vai dar uma raiz de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Daria uma raiz disso aqui tudo. Em alguns livros de matemática, você vai conseguir ver que, na verdade, eles podem colocar assim: a distância entre dois pontos é a raiz quadrada do Δx ao quadrado mais o Δy ao quadrado. Delta porque vale aqui a diferença, né, entre eles, né? Aí você vai perguntar assim para mim, né, que era uma dúvida, né, quando eu estava no ensino médio, segundo ano do ensino médio, eu me perguntava, mas tem que ser necessariamente B menos A, né? Não, não, né, não precisa. Por quê? Vamos pensar comigo. Se eu usar a fórmula como sendo xa menos xb e não xb menos xa, o que aconteceria na prática seria o seguinte, né, vou fazer um rascunhozinho aqui, ó. Na prática, se fosse assim, 8 menos 2, vou colocar mais embaixo aqui. Nossa senhora, peraí. 8 menos 2 ao quadrado vai dar 6 ao quadrado. Isso me dá 36. Mas se eu inverter, ó, 2 menos 8 ao quadrado, isso é, né, como se eu, para quem tem dificuldade em fazer essa soma, faz assim, né, devo 8, pago 2, devo 6, e tenho que levar isso ao quadrado. Isso é menos 1 ao quadrado vezes 6 ao quadrado, o que também dá 36. Então, tanto faz se eu vou fazer b menos a ou a menos b. O importante é você seguir o padrão da fórmula, tá? Bom, e também um dos exercícios que sempre aparece em prova
é justamente a gente calcular a área de um triângulo, né? Na geometria plana existem diversas formas para a gente calcular a área de um triângulo, desde base vezes altura, né? Desde um triângulo inscrito em uma circunferência, desde a fórmula de Heron ou de Herão, desde cálculos que envolvem lei de senos, lei de cossenos para calcular alguma região e assim achar a altura e assim achar a área. Então existem diversas formas, né? Na geometria analítica, nós temos basicamente uma fórmula. Não que as outras sejam contraindicadas aqui. Em muitas situações, você vai ter que usar a geometria plana. Mas, como que a gente calcula a fórmula de uma área triangular? Bom, um triângulo ele tem 3 pontos, né? Então, eu teria o ponto A, que é o XA, YA, B, XB, YB, C, que é o XC, e o YC. Para eu conseguir determinar a área desse triângulo, né, eu tenho que fazer o determinante desses pontos, né? Então, o determinante ficaria assim: XA, YA, XB, YB e XC, YC. Só que a gente não sabe calcular determinante assim, né? Se eu pegar e fechar, né? A gente calcula determinante de matrizes quadradas, né? Então a gente vem aqui, ó, e completa com 1. Pronto. Calculei esse determinante. Aí agora, quando eu calculo esse determinante, ele vai me dar um valor, né? E aí, com esse valor, eu coloco na fórmula, em que a área desse triângulo vai ser equivalente a meio vezes o módulo desse determinante. Porque determinante ele é uma grandeza que pode dar negativo, né? Só que a gente não calcula a área em negativo, né? Então, a área seria, utilizando essa fórmula aqui, meio vezes esse determinante, né? E aí, como é que resolve esse determinante? Não é o foco da aula, né? Mas já que a gente está aqui, vamos trabalhar. Vou colocar aqui do ladinho a fórmula. Você começa copiando essas duas colunas iniciais, XA, XB, XC, YA, YB, YC. Você vai fazer multiplicações em diagonais. Multiplica aqui, certo? Vai passar pelo 1 e multiplica aqui, né? E aí isso aqui você vai ter um valor aqui, vou chamar de A, B e C. Ou seja, você vai somar esses valores. E você vai multiplicar agora desse lado. Vai dar aqui a linha, B', C'. Aí você vai somar esses valores também. E vamos supor que aqui deu, por exemplo, 20 e aqui deu, por exemplo, 10. Esse determinante é sempre a soma desse lado menos deste lado. Ou seja, 20 menos 10, esse determinante daria 10. Então a minha área daria 5, porque seria metade dele. Tá? Uma situação hipotética, não é o foco, a gente aprender a fazer determinantes aqui, mas é importante a gente revisar. E aí decorre disso também, mas de uma forma não menos importante, a condição de alinhamento entre 3 pontos, né? A gente calculou o seguinte: se eu tenho 3 pontos que dão um triângulo, pensa comigo, esses 3 pontos estão distribuídos, né? Eu posso ter 2 pontos que vão ser sempre determinar uma reta, né, que equivale ali ao lado do triângulo. Mas a localização desse terceiro ponto aqui acaba sendo importante. Por quê? Porque e se eu pegasse ele e fizesse uma translação dele e colocasse ele aqui em cima, de tal forma que ele ficasse alinhado? Entende o que eu quero dizer? Consequentemente, eu não teria triângulo, né? Porque eu teria uma reta, né? Ou seja, 3 pontos estariam alinhados. Então, o que, que acontece? Quando eu fizesse o determinante, a área daria zero. Então, vamos pensar assim: se a área teria que dar zero, necessariamente o módulo meu determinante tem que dar zero. Então, como é que eu sei que 3 pontos estão alinhados? Eu tenho que fazer o determinante deles, XA, XB, opa, perdão,
Olha aí. Borracha. XA, YA. XB, YB. XC, YC. Completa aqui com 1. E se esse determinante aqui eu tenho certeza, eu quero que seja igual a 0. Para quê? Para que os 3 pontos estejam alinhados. E assim eu tenho a condição de alinhamento entre 3 pontos. Né? Certo? Então, essa parte aqui acaba sendo importante. Né? E vamos fazer um exercício que já caiu, se não me engano, na Federal de Minas Gerais, que era para determinar o valor de M para que os pontos fossem alinhados. Então ele dava esses pontos aqui, ó, ponto A, que era 2M mais 1, e 2. O ponto B, que era menos 6 e menos 5, e o ponto C, que era 0 e 1. E ele pediu o valor de M para que esses pontos sejam colineares. Eu preciso primeiro fazer esse determinante. Então vai ficar aqui, ó, 2M mais 1 e 2. Menos 6, menos 5, 0 e 1. Aí aqui eu completo com 1. E a gente copia aqui, ó, 2M mais 1, 2, menos 6, menos 5, 0 e 1. Então multiplica aqui, ó, vai dar menos 5, que multiplica 2M mais 1. Aqui vai ficar 0, e aqui vai ficar menos 6. E aqui vai ficar 0, né? E aqui vai ficar 2M mais 1. E aqui vai ficar menos 12. Então, o determinante aqui meu vai ser menos 5, que multiplica 2M mais 1, menos 6, menos 2M mais 1, menos 12. O determinante tem que dar 0. Então, isso aqui é menos 10M, menos 5, menos 6, menos 2M, menos 1, ou melhor, né? Isso, menos 1, e menos com menos, mais 12. 0 vai ficar menos 10M com menos 2M, menos 12M, né? E aí aqui, ó, menos 5 com menos 6 dá menos 11. E 12 menos 1 dá 11. 11 com menos 11, 0, né? Então, esses aqui eu posso cancelar. Então, se 0 é igual a menos 12M, o M tem que ser 0. E assim a gente chega na resposta da questão, ou seja, para que esses pontos sejam alinhados, M tem que ser igual a 0, certo?